Dando continuidade, nesse vídeo eu gostaria de reforçar, estimular o uso da documentação, no caso aqui o manual de programação, o Programming Manual, para nós vermos as instruções, né? Então esse aqui é o nosso primeiro programa em Assembly. Eu expliquei um pouco do funcionamento dele, mas não usei aqui o manual, é importantíssimo, né? Então com essa série eu quero, só uma analogia, né? Ensinar a pescar, né? E não ficar trazendo peixe, né? Ensinar a pescar, porque daí cada um pode fazer, né? Pode se virar, ok? Dar um caminho já é muito válido, né? Ensinar a pescar. Então, assim, é muito importante. Assembly é uma linguagem de baixo nível, então precisa ter acesso às documentações, precisa entender, precisa procurar manuais e tal. E a série não vai ser tão extensa, né? Mas ela vai dar um caminho para quem quiser continuar estudando. É o que eu faço, eu estudo. Eu não sei tudo isso, mas corro atrás, estudo, então compartilho e basicamente estou ensinando aí. Meu objetivo é ensinar a pescar também, ok? Então vamos continuar. Então assim, eu quero ver um pouco essas instruções aqui, como que eu acharia no manual, né? Para começar a usar, estimular o uso desse manual. Então aqui no manual de programação eu vou aqui no início, eu tenho um índice, né? Tá aqui, ó. Processador, tá falando sobre processador. Aqui começa, ó, falar sobre o conjunto de instruções, o 7, né? Então vamos lá, página 50. Cliquei aqui, ok? Então aqui começa, né, esse conjunto de instruções. Aí vai começar uma tabela aqui, olha. Tá uma tabela, ó, lá tá organizada, tá em ordem alfabética, aqui tá crescendo. Mas o que eu quero comentar primeiro aqui são as instruções todas, as possíveis instruções aqui, né? Usadas, as instruções thumb, usado aqui no nosso Cortex M4. Só que eu quero só explicar, essa tabela é o seguinte, olha, para você ver. Ela tem aqui, ela é composta do mnemônico chamada, que é a instrução. Ela é só algumas letras, né, que é o mnemônico, né, que representa. Então aqui é uma end, né, que é uma end com um S aqui junto. Então isso aqui são os mnemônicos, ok? Aqui a coluna aqui é dos operandos, né, que vão compor aqui essa instrução. Aqui uma breve descrição, então uma função lógica end aqui nesse caso. Aqui que eu quero chamar a atenção, esse aqui ele fala quais são os flags que podem ser afetados. Como aqui, quando a gente fizer operações lógicas e aritméticas, elas podem afetar os flags, né? Podem afetar até 4 flags. Aquele flag, o flag N é aquele de sinalizado, né? Ok? Aqui é 0, o flag de 0, o flag de carrier, né? E aqui o flag de estouro, né? O carrier é vai 1, né? Quando a gente está fazendo empresta vai 1, e o de estouro é quando você estoura, né? Você estoura. Então o flag de sinalizado, né? Que um número negativo, ok? Um número sinalizado quando está negativo, deu um valor negativo. Aqui quando é 0, aqui quando o carrier vai 1 e aqui estouro. Então essa na tabela já mostra quais são os possíveis flags que podem ser afetados, dependendo do valor da operação. E alguns não afetam, né? Não tem ligação, é isso que tem que ficar atento aqui, ok? Então vamos ver aqui, ó. Nossa primeira instrução é o LDR. O que é o LDR? E pode ver, a primeira e a segunda é o LDR, e ela tem variações diferentes, então a gente tem que dar uma olhada no manual. Então aqui é um LDR na segunda, a terceira é uma OR, nós vamos ver. Aqui é um STR. O STR é o par, né? É o complemento. Aí, função, nós veremos que a função LDR é de load e aqui a função load carrega e a função aqui STR armazena, né? Uma carrega para o registrador, a outra vai armazenar na posição de memória e tal. Então assim, nós vamos dar uma olhada um pouco aqui no manual. Então, como a instrução é LDR, então vamos aqui por ordem alfabética. Tá aqui, ó. Então, LDR eu tenho aqui, ela não afeta flag nenhum, e eu tenho um link aqui para ir para melhor. Então aqui, ó, são instruções, tá? Isso aqui é um conjunto de instruções de acesso à memória. Aqui em todos os conjuntos, inclusive o LDR aqui, né? Ó. Então tem tipos diferentes, né? Ela tem combinações diferentes aí, a mesma instrução com combinações diferentes, pode estar montado diferente. Então vamos ver a primeira aqui, né? Então, às vezes é meio confuso aqui, mas a gente tem que começar a se familiarizar para facilmente usar, né? Então aqui ó, a instrução LDR e STR fala assim que é um offset imediato aqui.
né? Então aqui vai falar um pouco da operação. Aqui também é um resumo, mas ó, a instrução LDR ela carrega um ou dois registradores, né? Dois registradores quando você tem aqui esse OP. O OP é a instrução, tá? Então aqui pode vir nessa posição OP, pode vir LDR ou STR. Quando você tem um D aqui, então é quando você tem que a instrução carrega um ou dois registros, né? Quando ela foi de dois registros, ela tem um D lá. Com o valor de memória, né? From memory, ok? A STR vai armazenar um ou dois com os valores para a memória. Um é from, lê de, outro para, né? O STR para. Então são complementos, são funções complementares aqui. Então LDR e STR. Então é o seguinte, se você ver aqui, olha, quando ele mostra entre essas chaves aqui, é porque são opcionais, né? São opcionais e explica aqui cada um o que é, né? Então o tipo que pode vir é quando você tem aqui LDR, pode ser LDRB, pode ser LDR-SB, pode ser LDR-H, pode ser LDR-SH, que já fica junto aqui. Então esse é o type aqui. Aqui a condição, então isso aqui é tudo opcional quando está entre chaves. Agora aqui não, olha, aqui eu tenho um registro, né? E aqui abrindo vírgula, abrindo aqui abrindo, esqueci esse símbolo agora, né? Aqui a chave colchete, né? Abrindo o colchete, eu tenho aqui um outro registro, né? Então o RT, que é o registro para carregar ou armazenar, né? E o RN aqui é o registro na qual o endereço é baseado no endereço de memória. E aqui, quando tem chave de novo, esses offsets são opcionais. Então, na verdade, aqui como a gente pode ver que o que coincide aqui, essa instrução não é a primeira, porque ela trabalha com um registro aqui e mais um registro aqui que não é opcional, mas a segunda já exatamente essa daqui. Onde eu tenho aqui, eu tenho o meu OP, que é o LDR, eu não tenho essas opções type nem condition aqui, ok? Normalmente vai ser mais difícil ter, quando tiver a gente explica. Mas aqui ele tem um registrador aqui na segunda linha, eu tô falando, o RT é o R1, ok, vírgula, aí o RN é o R0, só que o offset, essas coisas aqui que são opcionais, não tem, então já termina aqui. Então assim, voltando, a primeira na verdade, então vamos ver as variações, essa primeira, vamos ver a segunda aqui, olha, ela também, olha, ela tem 3 registros, ela vai poder trabalhar, que não são opcionais, então não é essa que nós estamos usando, ok? Vamos ver o próximo modo aqui. Isso aqui ela é diferente também, ela é para acesso não privilegiado, depois é uma instrução mais específica. Aqui é exatamente essa primeira que a gente quer usar. Ó. É um LDR, aqui existe a parte opcional que nós não temos. O RT aqui no caso é o R0, né, o primeiro, e depois eu tenho um rótulo. O rótulo aqui é a posição de memória, né? Então ele vai carregar aqui, ele vai carregar R0 com a posição de memória, com o conteúdo desse label, desse rótulo aqui, é uma posição de memória que nós obtivemos aqui em cima, né? Que é o RCC base mais o offset daquele registrador, a soma dos dois, então eu tenho endereço, está apontando para o endereço, ok? Então esse endereço é carregado aqui agora no R0, ok? Então é isso que faz aqui, olha. Então a operação, para entender aqui, ó, a operação LDR, ela carrega um registrador com um valor de endereço de memória, tá? Ok? Então é o que ela faz. Então ela carregou, é o que está dizendo, carregou esse endereço de memória, carregou aqui para dentro do R0 agora. Então o R0 com o conteúdo do R0 vai ser um endereço de memória, ok? Então ela pode falar mais um pouquinho aqui, comentar mais um pouquinho, fala de algumas restrições. Ó, ela não afeta, não muda os flags, né? Como a gente já tinha visto. E aqui dá alguns exemplos, né? Que no primeiro é exatamente isso, só não é o mesmo registro. E aqui é só um rótulo diferente, mas uma posição que ele representa uma posição de memória aqui no exemplo. Mas então, esse é o primeiro. O segundo é aquele primeiro que nós vimos, né? Olha. Então, o segundo caso aqui é o primeiro que nós vimos aqui. Deixa eu ver, o primeiro é esse aqui mesmo, ó.
que eu tenho, na verdade, então, é o LDR, eu tenho um registrador R1 e entre colchete eu vou ter o R0. Então, o que essa operação faz? Ó, essa instrução LDR, ela armazena um ou dois registros com o valor from na memória. Então é o seguinte, agora eu não armazenei um conteúdo desse registrador, o endereço de memória não está aqui dentro. Agora esse endereço aqui está apontando, né, para o registrador e ele está me carregando o conteúdo, o que tem na posição, o conteúdo desse registrador que está sendo apontado pelo R0, ele vai carregar o R1. Então vai vir os valores lá dos 32 bits, qual é o conteúdo, né, nesse momento desses 32 bits. Então esse R0 aqui virou um apontador. Então eu vou carregar o conteúdo do R1 agora, vai ser exatamente o conteúdo dessa posição, que é o conteúdo desse registro, ok? Então o R1 agora ficou com o valor, o conteúdo desse registro. Depois a operação é OR que nós vimos, então ele vai fazer uma OR com um dado imediato aqui. Então se a gente pegar a OR lá também, nós voltamos lá, vamos lá no início, a página 50, que tem a tabela lá, né? Que tem a tabela. Agora vamos ver a OR aqui, né? Que é essa terceira instrução aqui. Então aqui eu tenho as variáveis, ó, tem a OR aqui, ó. Então é o seguinte, a OR, aqui são os operandos, aqui é uma lógica OR, uma operação lógica OR, e ela pode afetar esses flags. Então vamos lá na operação OR, né? Então aqui é um resumo, porque o operando aqui pode ser essas várias instruções lógicas aqui. Então o operando aqui quer dizer, ele pode ser uma AND, uma OR, uma XOR, um NOT AND ou NOT OR, tá? Então depende do que a gente faz aqui, ok? Depende do que você colocar. No nosso caso aqui está usando uma OR. Então aqui é opcional, né? essa condition opcional. Eu tenho aqui um registrador também que é opcional, e esse RN, né? Que ele é o que está sendo usado aqui. Então ele agora, o RN aqui é o R1, né? E o operando meu é um dado que eu coloco lá. O operando é um dado imediato que eu estou colocando. Então é esse valor aqui em binário, né? Eu só estou setando o bit 2 elevado a 2. Então a posição 3, que é o bit 2 elevado a 0, bit 2 elevado a 1, bit 2 elevado a 2, exatamente. Então o dado é esse número. Então eu estou fazendo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma OR com o conteúdo do R1, que é o conteúdo que estava no registrador, né, que foi apontado por R0, o conteúdo está aqui dentro agora. Ele vai fazer uma OR com esse dado imediato, quer dizer, ele vai manter todos os bits como está, só vai setar esse bit aqui, o bit da terceira posição, que é o bit 2 elevado a 2, tá? Então basicamente ele seta, né, que a gente quer quando a gente quer ligar o clock na GPIO. A gente já viu isso aqui. Depois o que acontece? Então aqui o dado está setado o bit que a gente queria, né? Agora a gente vai escrever de novo, só que agora usa store, né? Então agora, se eu pegar o store, é só voltar lá o store e o load é na mesma página lá do manual. Então ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar na posição onde está apontando o R0, onde que está apontando o R0? Lá para aquele registrador. Agora ele escreve, né? Quer dizer, ele escreve só setando aquele bit. A gente fez tudo isso para poder ler o valor daquele registro e setar o bit que a gente queria para poder habilitar o clock. E agora eu devolvo ele setado então. Então aqui eu termino. Então é isso. O que eu quero mostrar aqui é só, nós temos que usar o manual. A gente tem que usar os manuais, né, a parte de, para nós termos um entendimento. Então quando tiver novas instruções, tem umas que é bastante intuitiva aqui, mas quando tiver novas instruções, dependendo de cada contexto, eu vou estar explicando então a instrução, mas usando aqui, estimulando o uso do manual, né? Às vezes é confuso no primeiro momento, mas você começa a ler, começa a se interagir com ele, começa a entender melhor, fica mais fácil, né? Tem bastante informação aqui no manual da própria STM, um manual dedicado aqui. Então agradeço a atenção, muito obrigado.